Conta essa história de uma família. Essa família tinha um vovô que morava com eles. Era o pai do homem da casa. E eles tinham também um filho. Então eram 4 pessoas naquela casa. O marido e a esposa, o pai do marido e o filho do casal. O filho era bem pequeno. E o vovô bem idoso e doente. Então, esse vovô tão idoso e doente, ele muitas vezes se atrapalhava para comer. Muitas vezes ele derrubava a comida, ele sujava as coisas. E isso foi deixando a esposa, a nora dele, muito chateada, porque toda hora é muito irritada, porque ele derrubava, sujava tudo, não conseguia comer. E então eles pegaram e ele quebrava o prato, toda hora, quebrava prato, quebrava copo. Então depois de muita irritação, eles pegaram esse vovô e colocaram ele para comer separado da família, num lugar bem onde ele podia sujar lá fora para não atrapalhar, para não dar trabalho para eles. Pegaram um pratinho, um vasinho de madeira mesmo, para que ele não quebrasse, e colocaram para ele comer numa situação realmente muito triste, muito terrível. Então, ele, depois de alguns dias nessa situação, um dia o pai passou e encontrou o filho brincando com a madeira e raspando um pedaço de madeira. Então ele perguntou pro filho: filho, o que você está fazendo? Ah, papai, eu estou fazendo um pratinho de vocês para quando vocês ficarem velhos. Tem uma outra história também de um senhor que morava com o filho e a nora, e um dia, de tanto dar trabalho, um dia o filho e a nora se encheram e pediram para que o pai fosse embora. Não dá mais para o senhor ficar com a gente, o senhor vai embora. E deram para ele apenas um pedacinho, um cobertor, sabe? Um pedaço de um cobertor. E despediram ele. Quando o neto viu, o filho do casal, o neto desse vovô, saiu correndo e pediu um pedaço daquele cobertor pro avô. E o avô então cortou metade e deu pro neto, com dó do neto, né? E o pai, sem entender nada, quando o filho voltou: por que você tirou? A gente só deu aquele e você ainda foi e pegou metade. Calma, papai, é pra quando você ficar velhinho eu te dei alguma coisa pra te dar quando você for embora. O exemplo. O exemplo é uma coisa muito importante. E hoje a gente vai falar sobre o exemplo. Como compartilhar? Como eu posso compartilhar de Cristo? Vamos lá. E aí, galera? Mais uma segunda-feira. Hoje é o penúltimo estudo da série Compartilhe, o penúltimo estudo do mês de janeiro. Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre o exemplo. É engraçado, né? A gente vê que o Neymar corta o cabelo, você vê aquela molecada depois cortando o cabelo igual ele. A revista de fofoca de menina adolescente, que eu não sei o nome, fala que uma bolsa é legal, depois você vê várias menininhas com aquela bolsa. Uma cantora famosa usa um vestido e você vê várias pessoas querendo usar aquele vestido. Várias pessoas querendo imitar. Essas pessoas são exemplos. Todos nós somos exemplos. Que exemplo você tem sido? Como nós vamos influenciar uma pessoa? Como nós vamos fazer com que ela queira ouvir o que nós temos para compartilhar? Como você vai chegar para uma pessoa e falar assim: eu quero falar de Jesus para você, do amor de Jesus para você, e você não ama, você não demonstra amor, você não demonstra carinho? Tem uma historinha de que um dia uma moça passava todo dia pela mesma rua e todo dia tinha um senhor lá escorado na janela olhando a rua, e ela nunca parou para falar com aquele senhor, nunca parou para falar com ele. E aí um belo dia a igreja fez uma campanha e falou assim: ó, cada um tem que trazer alguém para a igreja hoje. Todo mundo tem que trazer algum convidado. E ela, aquela correria, esqueceu quando estava indo para a igreja, lembrou: ai, o convidado. Passando pela mesma rua, sempre encontrou aquele senhor na janela. E falou: olha, vamos para a igreja, ouvir do amor de Jesus. Aquele senhor muito calmo e sensato respondeu: olha, minha senhora, a senhora nunca deu nem bom dia para mim. Como que a senhora quer que eu acredite que o lugar onde a senhora vai ensina o amor? É para se pensar, não é? Então, como compartilhar? Muitas vezes você fica pensando:
eu não tenho coragem, eu não sei usar as palavras, essa desculpa já foi usada. Moisés usou essas desculpas, eu não sei falar. Deus foi lá e deu um jeito. Então, como que a gente pode esperar que as pessoas ouçam se a gente não demonstra amor? Vamos ler um texto que fala muito de exemplo e como ensinar através do exemplo? Ele encontra-se em João, o Evangelho de João, né? Capítulo 13. Eu vou ler dos versos 1 a 17. É uma leitura um pouco longa, então eu vou tentar ser um pouco mais dinâmico para a gente conseguir entender e não dispersar a atenção. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Demonstração de amor, carinho, o amor, a essência do amor, o amor perfeito era o que Cristo tinha. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Vocês viram? Judas estava lá e Jesus já sabia que era ele que ia trair ele. E mesmo assim, Jesus foi lá, tirou sua capa, colocou uma toalha, abaixou e foi lavar o pé dos discípulos. E Judas lá, ele sabendo que Judas ia trair ele. Olha só, isso é o amor. Chegou a Simão Pedro, depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que acabei de fazer? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, porque eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Que responsa, hein? Jesus pega e joga uma responsabilidade gigante em cima deles e de nós. O que ele falou? Vocês me chamam de mestre e senhor e eu realmente sou. Poxa, ele era Jesus, ele é Deus na terra, em forma humana. E mesmo assim, ele lavou os pés dos discípulos. Quem somos nós? Para não amar e não servir os nossos irmãos. Que exemplo Jesus deixou. Que demonstração de amor. É muito fácil a gente olhar e imitar essas pessoas de hoje, essas pessoas super populares, super modinhas de hoje. É muito legal você gostar da música porque todo mundo gosta. É muito legal você torcer para um time porque todo mundo torce. Mas qual será o exemplo que você tem compartilhado com as pessoas? Será que você tem que lembrar que você é exemplo para aquelas pessoas? As pessoas estão olhando a igreja em você. Você é a igreja. Você está sendo a igreja para aquelas pessoas. Aquelas pessoas só vão se animar de um dia conhecer a igreja se verem a diferença na vida de vocês. Teve um irmão de uma igreja lá no Rio Grande do Sul. Ele era um cara, pior cara da cidade, andava armado, era totalmente louco. E um outro irmão da igreja foi e evangelizou ele. Foi muito difícil evangelizar aquele cara. Porque no primeiro dia ele chegou e botou um gravador: eu quero gravar todas as mentiras que você vai falar aqui pra mim agora. Imagina você nessa situação. E esse homem da igreja foi, ensinou, e esse rapaz se converteu.
Em questão de pouquinho tempo, a família dele, a família da mulher dele, a mulher dele se converteram, porque olharam para a vida dele e viram aquela mudança. Nosso exemplo tem capacidade de evangelizar as pessoas também. Também. Tem aquela frase que tem sido muito usada, que é assim: pregue a palavra de Deus, se necessário use palavras. Eu não concordo totalmente com ela. Pregue a palavra de Deus com suas ações e com suas palavras. Os dois são igualmente importantes. Você tem que pregar falando de Cristo. E você tem que pregar fazendo-se parecer com Cristo. Nós devemos ser semelhantes a Cristo. Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que você pode dizer isso? Pessoas, me imitem, porque eu imito a Cristo. Será que eu posso dizer isso? É pra gente pensar, né? Então, seja exemplo, compartilhe com as pessoas o exemplo que Cristo nos deixou. Compartilhe através da sua palavra e através da sua vida. Compartilhe a semelhança de Cristo. Nós devemos ser cristinhos. Esse é o significado de cristãos. Sabe como nós começamos a ser chamados de cristão? Logo no começo da igreja, as pessoas falavam assim: olha, aqueles são os cristinhos, são os cristãos, são aqueles que querem imitar a Cristo. E falavam isso como zombaria, mas mal sabiam eles que era a maior honra que podia se dar a uma pessoa. Imitadores de Cristo. Sejamos imitadores de Cristo. Compartilhemos as boas novas através das nossas ações e das nossas palavras. Até semana que vem com o último estudo da série. Compartilhe.